A fé no Deus Pai amado torna a vida bem mais leve, todo ser humano deve tê-lo sempre do seu lado. Quem confia no sagrado não sofre por qualquer mal, tem proteção divinal e por ele se eterniza. Toda pessoa precisa de força espiritual. Mote do poeta José Dantas, glosa de Cláudio Duarte para o grupo Desafios Poéticos. Muito obrigado. No mote do poeta José Dantas, eu disse assim: não existe neste mundo um autossuficiente que ele não experimente agruras do submundo. Quem cai nesse poço fundo da tribulação mental precisa achar o canal que só Deus viabiliza. Toda pessoa precisa de força espiritual. Eu sou o poeta João Dias, de Dom Inocêncio, Piauí. Nossa fé move montanha. Disso tenhamos certeza. Deus é nossa fortaleza, quem nos dá força tamanha. Nele a gente sempre ganha, vence os poderes do mal. Sua presença é vital na humanidade indecisa. Toda pessoa precisa da força espiritual. O mote é do poeta José Dantas, a glosa do poeta João Mansan, para o grupo Desafios Poéticos. Um grande abraço a todos. Tenho fé e confiança no Senhor da salvação, encontro paz na oração, consigo ter esperança. Luto com perseverança para combater o mal. Pela graça divinal, ganhei dom de poetisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Mote José Dantas, glosa Deusinho Poetisa para o grupo Desafios Poéticos. Desde quando é concebida, enfrenta a cada segundo os desafios do mundo que fazem parte da vida, na missão a ser cumprida com o seu potencial, sob a graça divinal que Deus disponibiliza, toda pessoa precisa de força espiritual. Glosa e mote de José Dantas para o grupo Desafios Poéticos. Meu físico em pequeno porte, mas tem força relevante. Sirvo a Deus a todo instante, me tornando um homem forte. Sendo Deus o meu suporte, me livra de todo mal, pois a dor do ser mortal só Jesus Cristo ameniza. Toda pessoa precisa de força espiritual. A glosa de Adalberto Santos, mote de José Dantas para o grupo Desafios Poéticos. Um abraço e bora fazer poesia. Deus, usando seu poder, pegou um resto de barro, tinha sobrado num jarro, fez Adão primeiro ser, soprou na venta para ver sua forma corporal, seu feito material, uma tarefa concisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Morte do poeta José Dantas, Glosa Silmar de Souza, Amazonas, Manaus. Em sintonia com Deus, todo mundo deve estar, para poder se espelhar nos ensinamentos seus. Sempre nos projetos meus, busco o Pai Celestial, que é justo, fiel, real, inspira e revitaliza. Toda pessoa precisa de força espiritual. Mote de José Dantas, glosa de Adailza Pereira, para o grupo Desafios Poéticos. Na fé ressuscitaremos as forças adormecidas, vontades aborrecidas, creio que cultivaremos. Se pensarmos, buscaremos na crença de um ritual, num costume habitual, numa lembrança indecisa, toda pessoa precisa de força espiritual. A glosa é do poeta matuto Isaías Moura, o mote é de José Dantas e o grupo é Desafios Poéticos. Se você tem um problema difícil de resolver, não fique assim a sofrer, enfrentando o seu dilema, nem tome atitude extrema. Busque o Pai Celestial, solução universal para quem está indecisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. Mote de José Dantas, estrofe de Zefinha Santos, para o grupo Desafios Poéticos.
A força que vem de cima do plano superior, puro dotado de amor, revigora e reanima, e pela excelência prima, um ser bom celestial, de poder primordial, eleva o astral, energiza, toda pessoa precisa da força espiritual. Nena Gonçalves, no mote do poeta José Dantas, para o grupo Desafios Poéticos. E no mote do poeta José Dantas, eu disse assim: ninguém consegue viver na sua própria eminência, pois só Deus tem excelência, conhecimento e poder. Nós só podemos fazer aquilo que é racional. Sendo um homem natural, temos limite e divisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. Poeta Edinaldo Souza para o grupo Desafios Poéticos. Para poder enfrentar os embates dessa vida, encontrando uma saída sempre que necessitar, ore para poder estar revestido contra o mal, pois acho fundamental se o coisa ruim não avisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. Glosa de Arnaldo Mendes Leite, no mote do poeta José Dantas, para o grupo Desafios Poéticos. Forte abraço. Eu sei que a luta é pesada pra mim, você e os seus. A pessoa invoca Deus até depois de finada. A matéria sepultada, terminando o funeral. Pra falar com o magistral, tem que trocar de camisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. A glosa de Genésio Nunes, o mote de José Dantas, o grupo é Desafios Poéticos. Todo dia me confesso, pedindo sempre perdão, obedecendo o padrão da fé que aqui professo. Nesse costume não cesso de pedir o essencial. Sei que o Pai Celestial me atende e realiza. Toda pessoa precisa de força espiritual. O mote de José Dantas, a glosa de Normando Cordeiro, declamada por Genésio Nunes para Desafios Poéticos. Pode acumular riqueza, viver no maior conforto, não causa um seguro porto. Sem Deus a alma tem fraqueza, prova profunda tristeza, pois o bem material não é só o essencial. A vida é ferida incisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Mote do poeta José Dantas, glosa de Maria Wilma para Desafios Poéticos. Ser movido por amor, focado em fazer o bem, ser generoso também agrega na alma valor. Seu ego tem mais sabor, muito mais potencial, é sempre primordial. Para ter a vida concisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Mote José Dantas, glosa Francisco Rufino para os Desafios Poéticos. Está na força interior nosso impulso de viver, que serve como poder, fruto da fé e do amor. Nos fortalece na dor e nos afasta do mal. Nosso maior arsenal, quando a vida não alisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Mote do poeta José Dantas, glosa Marcondes Santos para o grupo Desafios Poéticos. Obrigado. Traz a fé fortalecida num sentimento de calma, luz que ilumina uma alma, paz que fortalece a vida. Tem a presença nutrida de um poder angelical, desfaz rumos do ideal, de divagação narcisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. Mote José Dantas, glosa Luiz Gonzaga Maia para Desafios Poéticos. Nós nunca estamos sozinhos, tem sempre ao nosso redor Deus, nossa força maior, mostrando a nós os caminhos, tirando pedras e espinhos e nos livrando do mal.
tornando um sonho real quando a gente idealiza. Toda pessoa precisa de força espiritual. O mote é de José Dantas, a glosa é de João Fontinelli, a declamação é de Genésio Nunes para Desafios Poéticos. Nas noites de tempestades enfrentaremos o medo, seja mais tarde ou mais cedo, virão as dificuldades. Para suprir necessidades e vencermos todo o mal, o nosso ser racional buscará sempre uma brisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. Mote do poeta José Dantas, glosa Vivaldo Araújo para o grupo Desafios Poéticos. Bom dia, pessoal. Recebi o mote de Zé Dantas. Toda pessoa precisa de força espiritual. Eu fiz a seguinte glosa. Independente de crença, doutrina ou religião, a gente esquece a razão se surge uma malquerença. Quando vem uma doença ou que nos deixa mal, o produto lacrimal escorre pela camisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Glosa Dan Lima, mote José Dantas. E no mote do poeta José Dantas, eu disse: no recesso de seu lar, reze por toda a proteção, mas reze com devoção, que Deus vai te escutar. Sua casa é um bom lugar, como igreja sem igual, doméstica e a principal para quem evangeliza. Toda pessoa precisa de força espiritual. Glosa do poeta Jatão da Rádio, de Marizal, Rio Grande do Norte, para o grupo Desafios Poéticos. Muito obrigado e vamos fazer poesia. E no mote de José Dantas, eu aqui, o poeta Toninho de Otília, escrevi uma pequena poesia para passar aqui para os companheiros que sempre vivem de fazer poesia quase todos os dias. Faça o sinal da cruz, depois reza o Pai Nosso, a oração que o vosso Pai ensinou a Jesus. Ela é começo de luz, de uma forma sem igual. Da mansão celestial, Deus vê tudo e analisa. Toda pessoa precisa de força espiritual. E no mote do poeta José Dantas, eu, poeta Valdo Maia, de Marizal, Rio Grande do Norte, fiz a seguinte poesia. Mesmo com a correria, tire um tempo para rezar. Quem gostar de meditar, tem também a harmonia para entrar na sintonia com o Pai Celestial. Talvez não afaste o mal, mas esse mal ameniza. Toda pessoa precisa de força espiritual. Nossa vida aqui na Terra depende do universo. Se o astro for adverso, enfrentamos muita guerra. Vezes acerta, outras erra, isso é muito natural. Para manter bom astral, não ter a vida indecisa, toda pessoa precisa de força espiritual. Mote do poeta José Dantas, glosa de Valderi Gilaótica para os Desafios Poéticos.